Fala, Pedro, como é que você tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Me chamo Felipe Torino, seja bem-vindo a mais um estudo de mercado aqui no Smart Money Club. E hoje, como vocês sabem, todos os dias, na verdade, às 7 horas da noite, eu lanço aqui o estudo de mercado falando sobre o que aconteceu no dia e o que pode acontecer no outro dia, tá certo? Ou seja, você vai ter aí todo o racional baseado no único modelo de análise que, para mim, é o melhor, sensacional, é o Smart Money Concept, tá certo? O famoso SMC, ou também como muita gente chama de análise institucional. Então o que eu quero falar para você é o seguinte, se você ainda não é membro do canal, cara, se inscreveu, não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, o link também está na descrição para você participar da nossa comunidade, tá certo? Você vai entender como é que funciona toda essa movimentação do mercado e, lógico, você vai conseguir enxergar de uma forma totalmente diferente a partir desses estudos de mercado, tranquilo? Então vamos para o gráfico, vamos embora, né? No Ibovespa, olha só o que acontece, o que está acontecendo agora nesse exato momento. Nós temos um ponto extremo de mitigação de todo esse range aqui, ó. Todo esse movimento que aconteceu, esse range de negociação está sendo mitigado, está lá no Extreme Order Block, exatamente naquele ponto. Então, o que acontece? Exatamente foi fechar ali o Order Block e está lá no ponto de extremidade. Olha só, está bem aqui mesmo, bem exatamente nessa região. Eu tinha comentado com vocês que isso aqui seria um ponto de liquidez. Então, se é um ponto de liquidez e que tende a, de fato, capturar essa liquidez, qualquer movimentação que acontecesse internamente, lógico, baseado no conceito concreto da racionalidade do trade, acionaria a ordem de compra e no índice até aconteceu isso também. E aqui, nesse caso, não temos um movimento nítido para poder a gente perder fundo. Né? Até então, a gente tem esse fundo aqui para poder, de fato, ele mitigar, aliás, perder, né? Romper esse fundo. E a gente vai ter um movimento aqui, já que foi uma captura de liquidez, uma quebra de estrutura, nós temos esse boys aqui. E possivelmente esse choque, ó, possivelmente lá na frente, tá? É um movimento de fundo. Por quê? Porque ele pode, um exemplo, vir fazer outro fundo, romper mais uma vez, tá? Então pode acontecer isso. Porém, a gente já sabe que está no extremo order block, já está num ponto total extremo ali do range de negociação. Então ele pode começar a dar agora uma resposta, já que ele capturou esse ponto, começar a cair, despencar e perder esse fundo. Tá certo? Então isso aqui seria nosso movimento de choque dessa movimentação aqui interna, tá? Desse ponto. Para poder ele perder de fato esse range todo aqui, ó, esse fundo todo, para ele vir a mitigar toda essa estrutura e aí ele começar a movimentar essa queda, beleza? Então, aqui nós temos aí para o Ibovespa, lá no mini índice, olha só o que aconteceu. No mini índice, olha só que interessante. A movimentação do mini índice foi bem clara, foi bem top. Por quê? Falar a liquidez, né? Esse ponto aqui foi o último ponto do nosso boss, tá? Da nossa quebra de estrutura. E tudo isso aqui é um range, eu vou estar pagando isso aqui também. Esses pontos aqui internamente, o trade que aconteceu foi exatamente nesse ponto. Já abre já numa região de falha de swing, né? Ó, abriu justamente no ponto lá de order block daquele movimento, seguiu o movimento de alta. Então, um trade bem top aqui também. Ó, movimentação bem clara. Com stop, cara, baratíssimo, lá de 150 pontos. E o take lá em cima, tá certo? Lá naquela estrutura, lá naquele ponto que eu tinha colocado como alvo. Deixei esse aqui como alvo, esse como alvo também, ó. Vocês viram aí, né? Eu sempre deixo isso como alvo. Então, foi o que aconteceu. Abriu justamente no order block e saiu, ó, capturando liquidez aqui, rompendo esses topos que de fato era o que eu tinha falado. Muita gente, cuidado, aqui um alerta, 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 ligando um alerta aqui para vocês. Muita gente, cara, falando de choque aqui. Tá errado, cara. Tá errado, galera. Isso aqui não é um choque, tá? Isso aqui é um fake choque. E eu falo isso sempre aqui, cara. Racionalidade montada certinho aí. Só tá levando stop aí, de fato, quem não entende sobre SMC. Exatamente. Pode ser o Bambambam, Bam, Bam, pode ser o, cara, o Bambambam Bam, Bam daí do mercado que se diz. Mas não entende por quê. Porque diz que isso aqui é choque e não é choque. Isso aqui é um fake choque, isso aqui é um movimento de continuidade, tá certo? A gente consegue ver nitidamente que aqui tem uma indução para poder a galera comprar e vender nessa região e estopar todo mundo, tá certo? Para ambos os lados e começa a falhar a estrutura menor, tá fazendo minor boys aqui, é o famoso falha de swing, ele continua fazendo um order flowzinho internamente para poder capturar a liquidez externa. Então, por isso que eu tinha falado aqui, que eu tinha deixado aqui, ó, só vender aqui se houver confirmação. Por quê? Por conta dessa liquidez desse fundo, tá? Desse topo aqui, perdão. E se ele viesse a capturar esse topo, né, fazendo ali o buy side liquidity, ele tinha que perder um fundo para poder, de fato, a gente ter um ponto de estrutura para pensar em vender. Caso contrário, é viés altista, cara. Então não tem outra coisa, entendeu? Então agora o que a gente tem no próximo cenário, Felipe? Vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Vou apagar essas regiões aqui.
E a gente tem o que aqui nessa estrutura? Nós temos tudo isso aqui como range. Ó, e tudo isso aqui é um movimento de quê? Impulso. Tá certo? Porém, a gente pode começar a entender que isso aqui, ó, pode ser sim um movimento de mudança de caráter desse ponto. Tá certo? Já que a gente tem um boys aqui, ó. Mas tenham cuidado. Por quê? Porque isso aqui é uma movimentação na movimentação interna, tá certo? Na subestrutura de manipulação também, que ele pode vir querer capturar aqui e renovar mais um topo, tá? Ou, se ele vier fazer isso aqui, aguarda uma confirmação pelo menos de uma quebra de estrutura, cara. A confirmação do choque, para você ficar mais tranquilo. Não é chegar aqui, perdeu esse fundo aqui, por exemplo, ó, agora é fazer isso. Não é só assim. Tem que ter todo um contexto racional. Até porque isso aqui, ó, é liquidez. Ó. Então tem que ter cuidado, beleza? Então, a estrutura que nós temos que observar amanhã é, de fato, ele perder esse fundo, capturando essa liquidez e vendo o que é que ele vai fazer, né? Nós estamos já no topo de mercado, cara. Já é uma movimentação de topo de mercado de fato. É o famoso Extreme Order Block, é toda essa região aqui. Entendeu? Então, aguardar toda essa movimentação aí. O movimento está muito esticado. Nós temos um range de negociação agora estabelecido. Tudo que for aqui abaixo agora é o quê? Alvo. Entendeu? Então, tudo isso aqui é alvo. Isso é alvo, tá certo? Essa região também aqui é uma região de alvo, tá? Tudo isso aqui é alvo. Então, se você pensar em pegar uma venda, são order blocks, mas são order blocks como alvo. Entendeu? Então, tenham cuidado porque ele pode, de fato, lamber isso aqui, ó, mudar essa estrutura toda, que é esse último ponto que a gente precisa para poder mitigar esse novo range que vai estar consolidado aqui nessa situação. Beleza? No dólar, vamos lá para o dólar. O dólar, cara, conseguiu agora, né? Capturar a liquidez que eu tinha falado aqui, ó. O que é que ele precisa fazer agora? O interessante é ele renovar esse fundo, cara. Renovar esse fundo por quê? Porque a gente vai ter uma estrutura mais o quê? Mais próxima. Então, se ele renovar esse fundo de fato aqui, ó, que eu tinha até deixado isso aqui, a gente vai ter uma mudança de caráter aqui dessa estrutura interna para surfar externa. Então, a gente vai ter exatamente esse ponto. O reteste é bem interessante aqui nessa região, tá bom? E cuidado, só pegar um trade aqui se for no reteste. E lembrando que o flow é pessimista, o flow é queda. Então, todo trade que você pegar aqui, faça de fato a análise corretamente. Tranquilo? Então, o estudo de mercado hoje está sendo bem rápido e sucinto, objetivo. Por quê? Porque o dólar não tem muita coisa a se fazer, beleza? Quando ele perder fundo aqui, a gente estabelece aqui, ó, esse novo range para poder ele capturar essa liquidez interna para jogar aqui, ó, nessa região premium desse movimento de impulso para poder continuar a queda, beleza? Vou até apagar isso aqui também para não ficar meio turvo para vocês aí, meio bagunçado, tá bom? Então é isso, ó, beijo no coração de todos, não estou correndo acelerada porque de fato o conteúdo é o que vocês estão vendo aí, então preste bastante atenção para não ser estopado, cara, tá? Eu preciso entender a movimentação. E só para comentar aqui a questão do mini índice, o trade que aconteceu. Já falei, né? O trade que aconteceu foi de fato esse aqui nesse order block. É o único trade que eu faria aqui de compra. E justificando também, aqui nesse ponto, ó, galera, não se compra SMC, não compra próximo à liquidez, cara. Isso aqui é uma liquidez insana. Entendeu? Não se compra aqui, ó. Não se compra aqui. Por que não compra aqui? Porque isso aqui é uma região de liquidez e isso poderia ter feito isso. Entendeu? Então, cuidado com o que vocês veem por aí. Beleza? Conteúdo, cuidado. Muito stop, muita coisa. Então, cuidado para não levar esse stop aí desnecessário. Tranquilo? Não se compra. Ó, vou falar uma parada para vocês aqui muito importante. Eu vejo muita gente por aí, sem brincadeira, dúvidas de aluno e tudo, não sei o que, tal, conteúdo aí por aí na internet, enfim. Acha que boys e choque é suporte e resistência. Estão achando que é isso. Não, tem um order block ali, eu vou vender porque é uma região de venda. Não, não é assim. É uma região de oferta. Então, se tiver muita oferta e for conveniente do contexto manipular para capturar aquela oferta toda, o institucional vai fazer isso. Entendeu? Então, ele não vai pensar duas vezes para manipular essa situação. É igual aqui no mini índice. Ó. No mini índice, se você prestar atenção, isso aqui é uma região bastante líquida. É uma região de oferta, de fato. Mas tem oferta aqui nesse ponto, ou seja, muito dinheiro, o que é que as instituições vão entender? Vou manipular aqui para poder abastecer aqui e ganhar força para poder capturar uma outra liquidez. E olha só como essa captura é agressiva, olha só onde vai parar. Então você precisa montar o contexto, você precisa raciocinar. Entendeu? Um trader bem feito é um trader que tem contexto, que tem racionalidade. E outra,
sem ser setup. Ele não é setup. O trade que é setupeado, cara, não é um trade. Isso é robô que faz. E robô não tem sentimento, né? Então não existe. Então tenham cuidado para vocês poderem montar o trade de vocês. Porque é uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, tá certo? Que tenham em mente que se você não raciocinar, contextualizar, entender de fato o que é que o mercado está a fazer, o que é que ele fez, cara, você vai ser estopado e violinado diversas vezes. Principalmente quando se trata de subestrutura, que de fato é o combustível do mercado, é a subestrutura, cara. Usa muito subestrutura para quê? Para poder jogar o preço, para poder abastecer dentro daquela região e transportar o capital para uma liquidez externa. Captura internamente, para jogar o preço para capturar o externo, entendeu? Então tenham cuidado, essa é a minha dica para hoje. Deus abençoe a todos e não se esqueçam. Cara, a escola tá aí, meu irmão. A escola é a mentoria, tem conteúdo, tem dúvida, fala com suporte. Toda dúvida que você tiver, fale com suporte, porque você vai entender o que é. É uma mensalidade, cara, que é, no caso, mensalidade, né? Ali todo mês você vai adquirir. E que no contexto total, no conteúdo, o que valeria 5 mil reais, você não vai pagar um quinto disso. Nem um quinto, porque vai dar R$ 1.000, chega nem um quinto disso. Se você for ver de acordo com a ordem gradativa do conteúdo. Então, pô, é muito irrisório, tá? Muito, mas muito conteúdo, tá riquíssimo. E você ali dentro da escola, você vai aprender o que são esses movimentos internamente. Inclusive, hoje tem aula. Hoje tem aula às 8 horas, ao vivo, falando toda essa movimentação, tirando todas as dúvidas com os alunos. Então é importante demais que você esteja fazendo parte da nossa escola, beleza? Então, ó, beijo no coração de todos. Até a próxima. Fica com Deus e fui. Valeu!